O menino não falava uma palavra desde a morte da mãe, até que uma simples faxineira entrou em sua vida. Ela não era professora, não era babá, mas em poucos meses ele falaria em 9 idiomas. E isso ninguém naquela mansão jamais imaginaria. A chuva descia fina sobre os portões de ferro da mansão Moretti. Era uma madrugada cinzenta. O céu encoberto parecia refletir o humor daquele lugar. Grande, imponente e ao mesmo tempo vazio. Helena ajustou a alça da mochila surrada nos ombros e cruzou os portões com passos silenciosos. A cada manhã repetia aquele mesmo ritual. Vestia o uniforme de faxineira com a mesma dignidade com que um dia vestira seu jaleco de professora. Era um uniforme que a invisibilizava diante dos olhares da casa, mas não lhe roubava a essência. O passado de Helena era um livro de capítulos interrompidos. Fora uma das professoras mais respeitadas de linguística na cidade, falava mais de 10 idiomas com fluência. Tinha uma vida confortável ao lado do marido, também professor. Mas um acidente brutal, numa estrada escura, levou o amor de sua vida e deixou uma herança de dívidas e solidão. Agora pagava essas dívidas como podia. E quando uma agência ofereceu o trabalho de faxineira na mansão Moretti, ela aceitou. Era um mundo distante do que conhecia, mas lhe dava o que mais precisava: um teto e sustento. A mansão era um labirinto de mármores frios e corredores silenciosos. Após a morte trágica de Beatriz Moretti, esposa do magnata Alessandro Moretti, aquele lugar havia se tornado um mausoléu de luxo. Nenhum quadro fora mudado, nenhuma peça retirada do closet. A dor pairava no ar como um perfume invisível, mas quem mais sofria era Mateo. O menino de 6 anos era visto pouco, circulava como uma sombra. Desde o funeral da mãe, havia mergulhado em um silêncio impenetrável. Não falava, não ria, não brincava. Nenhum terapeuta, por mais renomado, conseguira alcançar seu coração. Os funcionários respeitavam aquele luto com um misto de medo e reverência. Comentavam baixinho pelos corredores que o pequeno Mateo era como uma casa sem janelas. Ninguém via lá dentro. Helena, ao chegar, percebeu o clima estranho, mas manteve sua postura. Evitava conversas desnecessárias. Sabia que Julia, a governanta, olhava-a com desconfiança. Para ela, a nova faxineira era apenas mais uma intrusa. Certa tarde, enquanto limpava a biblioteca, ouviu um leve som de páginas sendo viradas. Ao virar-se discretamente, viu Mateo encolhido no canto, abraçado a um livro em inglês, com as pernas dobradas contra o peito. Helena sentiu um aperto no peito. A imagem daquele menino frágil a tocou de uma maneira que não soube explicar. Não ousou se aproximar, mas ao terminar seu trabalho, tirou um pequeno bilhete do bolso. "Hello, Little Prince." Com cuidado, deslizou o bilhete entre as páginas do livro que Mateo segurava e saiu em silêncio. Na manhã seguinte, ao retornar à biblioteca, seu coração acelerou ao encontrar o livro aberto no mesmo canto. Dentro dele, uma resposta escrita, em letras pequenas e trêmulas. "Hello." Os olhos de Helena marejaram. Aquela palavra tão simples era um grito de esperança. Durante os dias que se seguiram, a troca de bilhetes tornou-se um ritual silencioso. Helena passava a deixar pequenas palavras e frases em inglês, francês, espanhol. Mateo absorvia tudo como uma esponja. Sua sede por aprender era quase mágica. Certa tarde, ousou falar baixinho enquanto limpava a prateleira. "You like English?" Mateo não respondeu em voz, mas olhou para ela e sorriu. O primeiro sorriso que Helena vira naquela casa. A partir de então, ela passou a trazer um pequeno bloco de notas e canetas coloridas. Começaram a se comunicar com desenhos e palavras. Mateo revelava uma inteligência rara. Parecia se refugiar nos idiomas estrangeiros, onde as palavras não estavam impregnadas pela dor de perder a mãe. Helena entendia aquilo como ninguém.
Também havia aprendido a se refugiar em novas linguagens quando as palavras do passado se tornaram insuportáveis. As tardes na biblioteca tornaram-se seu momento mais esperado. Enquanto os outros funcionários a ignoravam, Mateo lhe devolvia com um olhar um sentido que ela julgara perdido. Certa noite, enquanto saía da mansão, olhou para o céu nublado e sussurrou: "Talvez a vida ainda guarde um lugar para mim, ela." Não fazia ideia de que aquele pequeno elo com Mateo mudaria tudo. Para ela, para ele e para Alessandro Moretti. Os dias seguintes foram como pequenas auroras dentro da rotina cinzenta da mansão Moretti. Helena mantinha sua postura discreta, mas no fundo algo mudara. Toda manhã, ao entrar na biblioteca, sentia uma expectativa nova. Mateo a aguardava, quase sempre com um livro diferente no colo, como quem dizia sem palavras: "Estou aqui, Helena." Passou a preparar pequenos bilhetes com mais cuidado. Não só palavras soltas, mas frases curtas em inglês, depois em francês, espanhol e italiano. Aos poucos percebeu que Mateo não só compreendia, mas queria mais. "Good morning, Mateo." "Bonjour, Mateo." "Buenos dias, Mateo." "Buongiorno, Mateo." As respostas vinham tímidas, mas cada vez mais rápidas. Mateo copiava as palavras, desenhava, brincava com as letras. Era um jogo. Mas era também uma ponte. Helena sabia o poder das línguas para abrir portas internas. Idiomas estrangeiros criavam um espaço novo, livre da memória dolorosa que o português carregava para aquele menino. O vínculo entre os dois crescia em silêncio, mas começava a chamar a atenção. Júlia, a governanta, observava com olhos estreitos. Já não gostava da presença da nova faxineira. Agora sentia que Helena estava ultrapassando os limites de seu papel. Numa manhã nublada, enquanto limpava os vidros da biblioteca, Helena encontrou Mateo com um novo bilhete. "Can you teach me more?" Sorriu, pegou um papel e escreveu: "Of course. Which language do you want to learn?" A resposta não tardou. "All." Helena respirou fundo. Aquele menino não queria apenas fugir da dor. Queria se comunicar com o mundo, talvez em busca de um novo sentido para si mesmo. No fim daquela tarde, Mateo lhe esperava com uma caixa de lápis de cor. Ela sentou-se ao chão ao lado dele e juntos começaram a desenhar bandeiras de países. Para cada uma palavra nova. Mateo parecia florescer. Foi nesse momento que Alessandro entrou. O empresário havia retornado de uma viagem de negócios. Exausto, subiu até a biblioteca por impulso, querendo verificar se os livros que um arquiteto francês recomendara já estavam ali. Ao entrar, encontrou uma cena inesperada. Helena, sentada no chão, com o filho ao lado, ambos desenhando e trocando palavras. Por um instante ficou parado sem saber como reagir. Aquela imagem do filho, tão vivo, tão atento, feria e aquecia seu peito ao mesmo tempo. Sua voz, no entanto, saiu fria, quase automática. "O que está fazendo aqui?" Helena ergueu os olhos, surpresa, mas manteve a calma. "Estamos apenas brincando, com as palavras. Mateo gosta e está aprendendo muito rápido. Ele está em tratamento. Não quero que você confunda as coisas." Helena fechou os lápis com cuidado. "Não estou tentando substituir nada, Sr. Moretti. Só estou escutando o que ele me pede." Alessandro franziu o senho. Não estava acostumado a empregados que lhe respondiam com tanta firmeza, nem com tanto respeito. Mas não disse mais nada, apenas saiu, com passos pesados. Helena sentiu o coração acelerar. Sabia que corria riscos. Mas ao olhar Mateo, que lhe sorria com um brilho nos olhos, teve certeza. Não poderia voltar atrás. Naquela noite, ao revisar relatórios no escritório, Alessandro encontrou sobre a mesa alguns dos bilhetes que Mateo guardava. Não resistiu à tentação de lê-los. "Good night, Miss Helena. I like learning. I feel happy." O peito de Alessandro apertou.
Fazia meses que não via qualquer indício de felicidade no filho. A contragosto, admitiu. Aquela mulher estava conseguindo algo que todos os especialistas haviam falhado em fazer. Mas ainda assim, havia medo. Medo de se apegar, de criar esperanças, de admitir que alguém de fora pudesse curar o que ele próprio não conseguira. Nos dias que se seguiram, Helena continuou seu trabalho com mais cautela, mas Mateo a procurava sempre que podia, na biblioteca, no jardim, até mesmo no corredor. Não falava em voz, mas seus olhos diziam tudo. Uma tarde, enquanto organizava livros de literatura clássica, Helena sentiu um leve toque em sua mão. Era Mateo, com um bilhete. "Teach me Russian", ela sorriu. "Of course." Começou então uma nova etapa. Mateo mergulhava nas novas línguas com fascínio. Helena usava canções infantis, cartões ilustrados, pequenos vídeos. A comunicação, antes limitada aos bilhetes, passou a incluir balbucios e, em momentos raros, palavras sussurradas. Certa manhã, Mateo arriscou um tímido. "Privé." Helena sentiu os olhos marejarem. Mas nem todos compartilhavam daquela emoção. Júlia, cada vez mais desconfiada, passou a relatar tudo ao patrão. Um dia, Alessandro a chamou para uma conversa. "Quero entender. O que está realmente acontecendo com Mateo?" Helena respirou fundo. "Seu filho é muito inteligente, tem um dom natural para línguas. Não estou forçando nada. Ele me pede. E, Sr. Moretti, mais importante que os idiomas, ele está criando confiança. Está voltando a se abrir." Alessandro a fitou em silêncio. Havia algo na voz de Helena, uma sinceridade desarmante. "Muito bem, continue, mas quero que me mantenha informado." Helena assentiu. Sabia que aquele era um passo importante, mas também sentia que um território perigoso se abria. Estava cruzando linhas que jamais imaginara cruzar. Ainda assim, não podia recuar. Mateo precisava dela. E, no fundo, ela começava a perceber que precisava daquele menino tanto quanto ele precisava dela. Enquanto a noite caía sobre a mansão, Helena subia a colina para pegar o ônibus de volta. O céu, agora limpo, parecia prometer um novo dia. Ao olhar as estrelas, sorriu, com o coração leve. Talvez, pensou, aquele fosse mesmo um novo começo. As manhãs na mansão Moretti continuavam silenciosas, mas um novo fio de vida tecia-se pelos corredores, quase imperceptível aos olhos de quem não prestava atenção. Helena, agora, era a presença certa na biblioteca, sempre discreta, sempre respeitosa. Mateo a esperava com expectativa, os olhos brilhantes, e seu pequeno caderno de anotações ficava cada vez mais cheio. Aos poucos, a comunicação passou dos bilhetes para pequenos sussurros. Mateo começava a pronunciar palavras em inglês com mais confiança, tentava frases em francês e já reconhecia letras em russo e mandarim. A evolução era surpreendente. Helena usava métodos lúdicos, cartões coloridos, pequenos jogos, canções simples. Não forçava nada. Tudo acontecia no ritmo de Mateo. A cada nova palavra dita, a cada novo sorriso do menino, ela sentia um calor no peito que não sentia há anos. Ali estava uma criança redescobrindo o mundo, e ela, de certa forma, também. Mas nem todos na casa viam isso com bons olhos. Júlia, a governanta, tornara-se vigilante. Observava Helena com olhos estreitos, como uma águia sobre sua presa. Não aceitava que uma simples faxineira tivesse tanto acesso ao pequeno Mateo, nem que o patrão parecesse cada vez mais atento aos progressos daquela relação. Numa tarde especialmente cinzenta, Alessandro retornou mais cedo de uma reunião. Ao subir as escadas, deteve-se diante da biblioteca. Ouviu uma canção suave em italiano sendo cantada em voz muito baixa. Ao espiar, viu Helena sentada no tapete, Mateo ao lado, ambos desenhando bandeiras e repetindo palavras. "Tchau, come, stai?"
dizia Helena com voz serena. Mateo respondeu com um quase imperceptível bene. Alessandro ficou parado por longos minutos. O filho não pronunciava uma palavra em italiano desde a morte da mãe. Aquela era a língua em que a mãe costumava lhe cantar canções de ninar. Algo profundo se mexeu dentro dele. Quando entrou, Helena ergueu os olhos, surpresa. Continue, disse ele com um aceno de cabeça. Sua voz, desta vez, não era fria. Depois que Mateo se recolheu, Alessandro pediu que Helena ficasse um momento. Sentaram-se nos sofás da biblioteca, frente a frente. Preciso entender. Como consegue isso? Perguntou, o olhar cansado, mas genuinamente curioso. Helena respirou fundo. Eu não tento fazer com que ele fale. Tento ouvi-lo. Tento dar-lhe um espaço onde ele possa expressar o que quiser, no ritmo dele. As línguas estrangeiras são pontes novas. Ele parece se sentir seguro nelas. Alessandro passou a mão pelo rosto. Estava exausto, emocionalmente drenado. Já trouxemos os melhores especialistas, os melhores terapeutas. Nada funcionou. Às vezes, o que funciona não é o que vem de um currículo brilhante, respondeu ela com doçura. É o que vem do coração. Os olhos de Alessandro encontraram os dela. Pela primeira vez, ele viu Helena de verdade. Não como a faxineira, não como a tutora improvisada de Mateo, mas como uma mulher com uma força silenciosa. Continue, por favor. Mateo está voltando a ser ele mesmo. Helena assentiu com um leve sorriso. E, senhor Moretti, se me permite, tente se aproximar mais. Ele sente sua falta, mesmo que não saiba dizer. Alessandro ficou em silêncio. Aquela frase o atingiu, como um golpe. Saíra de casa tantas vezes, mergulhado em trabalho e culpa, tentando fugir do vazio. Agora, via que seu filho precisava mais dele do que de qualquer negócio. Naquela noite, no escritório, revisou os papéis mecanicamente, mas sua mente estava na biblioteca, nos olhos de Mateo, no sorriso sereno de Helena. Começava, sem perceber, a admirar aquela mulher e a se perguntar como ela, que viera para limpar os cantos esquecidos da casa, estava limpando também as sombras da alma de seu filho. Os dias que se seguiram consolidaram um novo ritmo. Mateo progredia a passos largos. Já arriscava pequenas frases em inglês e italiano com Helena. Começava a responder em francês. E, para surpresa de todos, mostrava interesse por línguas mais desafiadoras. Helena trouxe um pequeno dicionário de russo, um alfabeto ilustrado de árabe, um livro de kanjis básicos. Mateo mergulhava em tudo com brilho nos olhos. Mas a aproximação entre Helena e Alessandro começava a despertar rumores entre os funcionários. Júlia não tardou a comentar com outros empregados. Estão vendo? A faxineira quer ser mais que isso. Vive no colo do patrão e do menino. As palavras se espalharam como veneno. Alessandro, ao saber, foi direto. Chamou Júlia ao escritório. Não admito intrigas sobre Helena. Ela faz mais pelo meu filho do que qualquer um aqui. Se houver mais um comentário desrespeitoso, será dispensada. Júlia, contrariada, recuou. Mas não desistiria de minar a presença daquela mulher. Enquanto isso, Mateo florescia. Em um jantar familiar, surpreendeu Alessandro ao sussurrar. Danke, papa. O pai parou emocionado. Você está aprendendo alemão agora? Mateo sorriu e assentiu. Helena, sentada discretamente, sentiu o coração transbordar. Depois do jantar, Alessandro a acompanhou até o hall. Não sei como agradecer. Você trouxe meu filho de volta e trouxe algo de volta em mim. Helena manteve a postura serena, mas seu peito batia acelerado. Eu apenas escuto o que ele tem a dizer. O resto vem dele. Alessandro a olhou, o olhar agora sem máscaras. E de você também. Não se subestime. Helena sorriu timidamente, desviando o olhar. Naquela noite, ao deitar-se, Helena olhou para o teto do pequeno quarto que ocupava nos fundos da mansão. Nunca imaginara que sua vida tomaria aquele rumo.
Nunca imaginara que, no meio das perdas e do trabalho duro, encontraria um menino que lhe devolveria o sentido, e um homem que começava a fazer seu coração temer de novo. Mas Helena sabia, os caminhos do coração eram mais difíceis que os das palavras. E aquela história ainda estava apenas começando. Os dias na mansão Moretti passaram a ter um novo ritmo. O que antes era um espaço gélido e silencioso, impregnado de lembranças de perda, agora pulsava, mesmo que discretamente, com novas cores e sons. Matteo florescia como um campo após a tempestade. Suas palavras, antes presas em um mundo de dor, começavam a brotar em voz. Aos poucos, frases inteiras em inglês, italiano e francês saíam com naturalidade. Helena via cada progresso como um milagre cotidiano. Mas não era apenas Matteo que mudava, Alessandro também. O empresário, acostumado ao controle absoluto, percebia-se cada vez mais vulnerável. A cada encontro com Helena, sentia seu olhar desviar-se das planilhas e contratos para uma presença que não sabia mais ignorar. Helena, por sua vez, lutava contra sentimentos que temia sequer nomear. Alessandro era um homem fechado, atormentado pela culpa e pela solidão, mas havia nele uma doçura escondida que surgia sempre que olhava Matteo, sempre que agradecia a ela com um brilho sincero nos olhos. Era um jogo silencioso. Nenhum dos dois ousava atravessar a linha tênue que os separava, mas ambos sabiam, algo novo crescia ali, tão inevitável quanto assustador. Certa tarde, após uma longa sessão de aprendizado na biblioteca, Matteo surpreendeu Helena ao dizer, em voz clara, "Te amo, Miss Helena." Ela sentiu um nó na garganta. Ajoelhou-se diante do menino e acariciou-lhe o rosto. "Te amo, Piccolo Matteo." Foi nesse momento que Alessandro entrou. Ao ver a cena, seus olhos marejaram, mas não quis interromper. Esperou que Helena se levantasse e a chamou discretamente ao corredor. "Helena, eu não sei como expressar minha gratidão." Ela sorriu com simplicidade. "Não há o que agradecer, Sr. Moretti. Matteo é uma criança incrível. Só precisava ser ouvido." Ele hesitou como se buscasse coragem. "Posso lhe fazer um convite para um jantar? Não aqui, fora da mansão, apenas nós dois." Helena sentiu o chão oscilar. Seu coração acelerou de um jeito que não sentia há anos, mas sua razão falou primeiro. "Senhor Moretti, isso poderia ser complicado." "Alessandro, quando estamos sozinhos, prefiro que me chame de Alessandro." Ela corou, surpresa. "Alessandro, meu trabalho aqui é delicado. Não quero criar mal-entendidos." Ele assentiu, respeitoso. "Eu entendo. Não quero pressioná-la. Mas se um dia sentir que posso convidá-la, saberá onde me encontrar." Helena sorriu, tocada pela sinceridade dele. "Obrigada por entender." Mas nem todos estavam dispostos a aceitar aquela nova dinâmica. Júlia, atenta a cada passo de Helena, via no crescente afeto entre ela e o patrão uma ameaça. Não suportava a ideia de uma simples faxineira ganhar tal importância. Determinada a agir, procurou Enzo Rinaldi, sócio e amigo antigo de Alessandro. Homem ambicioso e manipulador, Enzo tinha seus próprios interesses na empresa e não via com bons olhos qualquer distração que afastasse Alessandro dos negócios. "Enzo, você precisa abrir os olhos", disse Júlia, com veneno na voz. "Aquela mulher está encantando Alessandro e o menino. Está usando o garoto para se aproximar. Logo estará comandando esta casa." Enzo franziu o senho. "Uma faxineira. Improvável. Não subestime. Alessandro está vulnerável. E você sabe tão bem quanto eu que isso pode custar caro." Enzo refletiu. Se Alessandro se envolvesse emocionalmente, poderia se afastar da liderança da empresa, e isso abriria brechas que ele bem sabia explorar. "Muito bem, Júlia. Deixe comigo. Vou cuidar para que isso não vá adiante."
Enquanto a conspiração se formava, Helena e Mateu continuavam a jornada. Agora, Mateu queria aprender árabe. Helena preparava cartões com cuidado, explicava os sons com paciência. Cada novo idioma parecia fortalecer o menino, torná-lo mais confiante. Uma tarde, após uma sessão de aprendizado, Mateu correu até Alessandro no escritório e disse, em árabe, Shukran, papa. Alessandro sorriu, ajoelhou-se e o abraçou. Shukran, Mateu. Shukran. Em seguida, olhou para Helena, que assistia emocionada. Você não tem ideia do que está nos dando. Helena sentiu-se invadida por uma onda de ternura e temor. Sabia que os laços ali estavam se estreitando perigosamente. Mas o golpe de Enzo não tardaria. Numa manhã, Alessandro recebeu um envelope anônimo com fotos tiradas discretamente. Helena e Mateu no jardim. Helena e Alessandro conversando no corredor. Acompanhava uma carta venenosa. Cuidado, Alessandro. Sua casa está sendo ocupada por quem você não conhece. Ela já foi professora falida. Pesquise antes que perca tudo. Alessandro ficou gelado. Chamou Helena ao escritório. Quando ela entrou, viu o envelope sobre a mesa. Isso chegou hoje, disse ele, a voz dura. É verdade que foi professora? Helena, com dignidade, respondeu. Sim, e não tenho vergonha disso. Perdi tudo após um acidente. Não vim para enganar ninguém. Vim para trabalhar. E acabei me importando. Com Mateu e talvez com você. Os olhos de Alessandro suavizaram. A carta caiu de suas mãos. Helena, me perdoe. Não devia ter duvidado. Ela respirou fundo. Não sou mulher de manipular ninguém, Alessandro. Mas se minha presença aqui for um problema, posso ir embora. Ele se levantou, foi até ela, segurou-lhe as mãos. Se você for embora, Mateu, voltará a se fechar. E eu perderia muito mais do que você imagina. Helena não respondeu. Mas os olhos dela diziam tudo. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim iluminado, Alessandro tomou uma decisão. Era hora de parar de lutar contra seus sentimentos e de proteger, a qualquer custo, aquela mulher que devolvera a vida ao seu filho e a ele mesmo. Mas os desafios estavam apenas começando. Os dias que se seguiram ao confronto no escritório foram de um equilíbrio frágil. Alessandro sabia que Helena dizia a verdade, mas não ignorava que a carta e as fotos haviam sido plantadas. Isso o inquietava profundamente. Helena, por sua vez, manteve a serenidade. Não fugiu dos olhares, nem baixou a cabeça. Continuava com seu trabalho, seu cuidado com Mateu, e com a mesma dignidade de sempre. Mas algo dentro dela havia mudado. Alessandro, segurando suas mãos e dizendo que não suportaria perdê-la, havia deixado seu coração descompassado. Por mais que tentasse manter-se profissional, não conseguia mais negar. Aquele homem mexia com ela, de um jeito que há muito ninguém conseguia. Para Alessandro, o sentimento já era evidente. Toda vez que a via, sentia um misto de gratidão, admiração e um desejo novo que tentava controlar, mas que crescia a cada dia. Era um terreno perigoso. Ele sabia, mas já não conseguia fingir. Enquanto isso, Mateu seguia surpreendendo. Agora, além de frases completas em inglês, francês, italiano e alemão, começava a dominar expressões em russo e árabe. A cada nova palavra dita, um pedaço do muro que o isolava parecia ruir. Os dias com Helena tornaram-se os momentos mais felizes de sua rotina. Ele esperava por ela todas as manhãs com um sorriso que a derretia por dentro. Uma tarde, Mateu pediu: "Can we learn Japanese?" Helena sorriu. "Of course, Piccolo, we'll learn together." O entusiasmo do menino era contagiante. E Alessandro, que acompanhava discretamente as sessões, ficava cada vez mais comovido com o que via. Certa noite, após uma dessas aulas, chamou Helena ao escritório. "Quero agradecer de novo. Mateu é outro menino.
E isso é obra sua. Ela sorriu humilde. É obra dele. Eu só... Escutei. Ele se aproximou um passo, hesitou. E eu quero escutar você também. Fora daqui. Aquela proposta de jantar ainda está de pé, mas só se você quiser. Helena ficou em silêncio por um momento. Sabia que a linha estava cada vez mais tênue, mas seu coração falava mais alto. Eu quero. Muito. O jantar foi marcado para um sábado discreto. Alessandro fez questão de escolher um restaurante pequeno, aconchegante, longe dos olhares da elite. Quando Helena chegou, vestida com um vestido simples, mas elegante, Alessandro sentiu o ar faltar. Ela estava deslumbrante e, ao mesmo tempo, a mesma mulher genuína que encantava Matteo com sua paciência. Sentaram-se. A conversa no começo foi tímida. Falaram de Matteo, de livros, de línguas. Depois, as barreiras começaram a cair. Você me faz ver o mundo de outro jeito, confessou Alessandro. Depois que Beatriz partiu, eu só enxergava sombras. Matteo se calou e eu quase me calei com ele. Helena tocou-lhe a mão, delicada. Todos temos lutos, mas eles não precisam nos definir para sempre. Ele apertou levemente seus dedos. Você me faz querer viver de novo, não só por Matteo, mas por mim. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem. E você me fez lembrar quem eu sou. Não sou só uma faxineira. Sou alguém que ainda pode ensinar, cuidar, amar. Os olhares se encontraram. Longos segundos de silêncio falaram mais que qualquer palavra. O beijo, quando veio, foi inevitável. Um beijo doce, profundo, carregado de tudo que haviam guardado por tanto tempo. Mas os muros da mansão não guardavam segredos por muito tempo. Giulia, que desconfiava de algo, mobilizou-se. Pagou discretamente um funcionário do restaurante para confirmar se Alessandro e Helena estiveram. Lá a resposta veio em poucas horas. Jantaram juntos, pareciam muito próximos. A fúria de Giulia foi instantânea. Correu a contar para Enzo. Já está acontecendo. Se não fizermos algo, aquela mulher vai se tornar a senhora Moretti. Enzo sorriu, mas de um jeito frio. Então vamos acelerar. Tenho um plano. Na mansão, Helena e Alessandro voltaram do jantar mais próximos do que nunca. Na biblioteca, naquela segunda-feira, Matteo percebeu o brilho diferente nos olhos de ambos. Com a sabedoria inocente das crianças, sorriu e disse em um tímido francês: Vous êtes beau ensemble. Helena e Alessandro riram, coraram. Matteo, pela primeira vez, soltou uma gargalhada sincera. Foi um momento mágico, mas breve. Na manhã seguinte, um novo envelope anônimo foi deixado no escritório de Alessandro. Dentro, um dossiê completo. Fotos do passado de Helena, sua falência, os processos judiciais por dívidas antigas. Todas verdades, mas usadas com veneno. Acompanhava um bilhete. Você confia mesmo em quem escondeu tudo isso de você? Alessandro, ao ler, sentiu um golpe no estômago. Não pelas informações, mas pelo medo de perder tudo o que estava construindo. Chamou Helena, mostrou o envelope, a voz carregada de dor. Por que não me contou? Helena ergueu os olhos, firmes. Porque meu passado não me define. Não escondi, só... Não quis que isso fosse um obstáculo, mas se isso muda algo entre nós, posso ir embora agora. Alessandro fechou os olhos, respirou fundo, levantou-se e foi até ela. Não quero que vá. Não me importo com seu passado, me importo com quem você é aqui agora e com tudo que você trouxe para nós. Helena, emocionada, segurou-lhe as mãos. Então, não vamos deixar que nos destruam. Ele a puxou para um abraço apertado. Não vamos, juntos, mas sabiam que a batalha estava apenas começando. Enquanto isso, nos bastidores, Enzo sorria. Vamos ver até onde vai esse teatrinho de amor, disse para Giulia. Ainda temos muitas cartas para jogar. E assim, sob o véu de um romance que florescia, a sombra de um novo conflito se formava.
Mas Helena e Alessandro estavam prontos. Pela primeira vez em muito tempo, não estavam mais sozinhos. Os dias que se seguiram ao confronto com o dossiê foram desafiadores para Helena e Alessandro. Ainda que tivessem se unido mais, ambos sabiam que estavam sob um cerco invisível. Julia e Enzo continuavam tramando. O veneno espalhava-se em sussurros pelos corredores, mas dentro da biblioteca, o mundo era outro, um refúgio. Matteo agora se comunicava com fluência em inglês, francês, italiano, espanhol e alemão. Surpreendentemente, também começava a dominar russo e árabe, e já reconhecia os primeiros ideogramas em japonês. A cada nova palavra dita, a cada nova frase formada, Alessandro sentia um nó na garganta. Ver o filho, antes mergulhado em silêncio e dor, vibrar ao aprender, ao expressar-se, era um presente que ele jamais imaginara receber de volta. Helena continuava com sua paciência de ouro. Nunca forçava, nunca apressava Matteo. Respeitava seu tempo, seu ritmo. Era mais que uma professora. Era a ponte entre o menino e o mundo. E, sem que dissessem em voz alta, também era a ponte entre Alessandro e um novo sentimento. Um sentimento que já não podiam mais negar. Certa tarde, Alessandro surpreendeu Helena no jardim. Matteo havia ido à terapia e ela aproveitava um raro momento de descanso lendo um livro em francês. Ele se aproximou sem a formalidade de antes. "Posso me sentar?" Ela sorriu. Claro. Sentaram-se lado a lado, sob o sol suave do outono. Por alguns minutos apenas o silêncio falou, mas era um silêncio confortável. Alessandro quebrou-o, com voz sincera. "Helena, não sei mais fingir. Não quero mais fingir. O que sinto por você não é só gratidão, é muito mais." Helena sentiu o coração bater forte. "Eu também não sei mais fingir, Alessandro, mas tenho medo de tudo isso virar contra nós, contra Matteo." Ele segurou-lhe a mão. "Deixe que tentem. Não vou permitir que nos afastem. Não mais." Ela sorriu com os olhos marejados. "Então, estamos juntos nisso?" "Estamos. Totalmente." O beijo que se seguiu foi profundo, carregado de promessas silenciosas, mas o cerco se fechava. Enzo, cada vez mais impaciente, decidiu agir. Reuniu provas falsas, tentou envolver Helena em uma denúncia anônima de fraude trabalhista, com o apoio de um advogado corrupto. Ao mesmo tempo, Julia espalhava rumores entre os funcionários. Em breve, todos saberemos quem ela realmente é. Aproveitem, enquanto ainda têm emprego. A pressão crescia. Na biblioteca, Helena percebia o clima pesado, mas nada deixava transparecer diante de Matteo, e o menino, agora mais atento, também percebia. Uma tarde, ao ver Helena um pouco tensa, pegou um papel e escreveu: "Don't be sad, we are strong." Helena segurou as lágrimas, abraçou Matteo com carinho. "Yes, my little warrior, we are strong." A gota d'água veio numa manhã de sexta-feira. Oficiais da inspeção trabalhista apareceram na mansão com uma denúncia anônima. Julia sorriu triunfante ao ver Helena sendo chamada, mas Alessandro não hesitou. Interveio pessoalmente. "Helena trabalha aqui com total autorização e transparência. Qualquer denúncia é infundada e investigaremos quem está por trás disso." Os oficiais, ao não encontrar nada irregular, retiraram-se sem ação. Alessandro, furioso, reuniu todos os funcionários. "Sei que há quem queira destruir minha família e prejudicar Helena. Não vou tolerar. A partir de hoje, quem for pego espalhando boatos será demitido." Os olhares se baixaram. Julia, pálida, entendeu o recado. Mais tarde, Alessandro foi até Helena. "Estou cansado de me esconder. Quero que todos saibam, estou com você, e quem não aceitar, não tem lugar nesta casa." Helena, emocionada, assentiu. "Estou com você, sempre." Naquela noite,
algo mágico aconteceu. Durante o jantar íntimo, Alessandro pediu que Matteo dissesse algo especial para Helena. O menino, com os olhos brilhando, levantou-se e falou em 9 idiomas. Thank you, Miss Helena. Merci, grazie, gracias, danke, xie, spasibo, shukran, obrigado. Ao final, completou com a voz firme em português. Eu te amo, Helena. Helena caiu em prantos, abraçou o menino e olhou para Alessandro, que também tinha lágrimas nos olhos. Era o símbolo maior de tudo que haviam construído. E nada, nem Enzo, nem Giulia, conseguiria apagar aquilo. Mas nos bastidores, Enzo tramava. Ainda não acabou, disse a Giulia. Eles não sabem do que sou capaz. O jogo estava apenas começando, mas Helena e Alessandro estavam mais fortes do que nunca. A mansão Moretti nunca estivera tão cheia de vida. O que antes eram corredores pesados, agora ecoava risos e palavras em múltiplos idiomas. Matteo não era mais o menino calado e frágil. Corria, falava, sorria. Seus olhos tinham brilho. Sua voz, antes um sussurro, agora era clara e cheia de curiosidade. Helena se tornara parte indispensável da rotina da casa. Não era mais vista como a faxineira. Era a professora de Matteo. E para Alessandro era algo ainda mais precioso. Mas com a alegria vinha também o preço da exposição. Depois do emocionante jantar, em que Matteo lhe declarara amor em 9 idiomas, Alessandro não quis mais esconder seus sentimentos. Aos poucos, deixou que todos percebessem que Helena não era apenas uma funcionária. Ela era a mulher que havia devolvido seu filho à vida e que agora ocupava seu coração. Nos corredores, os olhares mudaram, alguns de respeito, outros de inveja, e no coração de Giulia de ódio puro. Estão deixando ela dominar tudo, murmurava para Enzo. Se não fizermos nada, ela se tornará dona desta casa. Enzo sorriu de canto. Então é hora de um golpe mais certeiro. Enquanto isso, Alessandro organizava um jantar especial para um grupo seleto de amigos e sócios, para celebrar a recuperação de Matteo e apresentar oficialmente Helena como parte de sua vida. Helena ficou apreensiva ao saber. Alessandro, tenho medo do julgamento, do que podem fazer. Ele segurou-lhe as mãos. Eu não me importo mais com o que dizem. Quem não aceitar não pertence ao nosso círculo. Ela respirou fundo. Por mais que sentisse medo, não podia mais fugir do que sentia e do que viviam. Então, estarei ao seu lado. O jantar foi um sucesso. Matteo, confiante, surpreendeu a todos com uma pequena apresentação. Recitou um poema em francês e inglês e encerrou com um agradecimento em português. Os convidados aplaudiram comovidos. Alessandro, orgulhoso, ergueu sua taça. Quero agradecer a todos, mas principalmente a Helena, não só por ter ensinado Matteo a falar, mas por ter nos ensinado a viver de novo. Todos brindaram. Helena, emocionada, sorriu com humildade. Mas entre os convidados, 2 rostos não sorriam. Giulia, servindo, as taças com olhos de veneno, e Enzo, observando com olhar calculista. No dia seguinte, Enzo passou à ofensiva. Já está claro que não podemos atacá-la diretamente, mas podemos atacar a confiança de Alessandro. Como? Perguntou Giulia. Farei um movimento no conselho da empresa. Se ele perder o controle acionário, tudo que construiu ruirá e ela cairá junto. Era um plano ousado. Mas Enzo sabia que Alessandro andava distraído, focado demais na família. Giulia, excitada, completou. E dentro da casa, deixem comigo. Enquanto a conspiração avançava, Helena e Alessandro viviam dias intensos. Cada momento juntos parecia precioso demais. Caminhavam pelo jardim de mãos dadas, compartilhavam confidências à noite. Matteo, feliz, os chamava de minha família, mas Helena não era ingênua. Sabia que por trás dos sorrisos, inimigos espreitavam.
Uma tarde, ao ouvir Matteo repetir um diálogo em russo com perfeição, Alessandro a puxou para um abraço espontâneo. Não sei como vivi tanto tempo sem você. Helena encostou a cabeça em seu peito. E eu? Não sabia que ainda podia viver algo assim. O beijo que se seguiu foi de entrega total. Ali, naquele jardim, entre as palavras do menino e o perfume das flores, um amor genuíno se selava. Mas na sombra, o golpe avançava. Enzo já articulava votos no conselho. Planejava uma reunião surpresa para destituir Alessandro da presidência, usando como argumento seu envolvimento emocional instável. Ao mesmo tempo, Júlia espalhava rumores entre funcionários e em redes discretas da alta sociedade. Estão cientes de que Alessandro vive com a ex-faxineira, não é? Logo será ela quem dará ordens aqui. Alguns morderam a isca. O clima na mansão começou a se envenenar, mas a virada estava prestes a acontecer, pelas mãos de Matteo. Numa manhã chuvosa, enquanto Helena lia um conto em inglês, Matteo interrompeu-a. Momento importante. Helena o olhou, surpresa. O que foi, Piccolo? Matteo respirou fundo, fechou o livro, segurou suas mãos. Quero falar com papai. Quero falar em português, de verdade. Helena sorriu, emocionada. Então, vamos ensaiar. Passaram a tarde ensaiando juntos. Matteo, nervoso, mas determinado, repetia as frases com cuidado. No fim do dia, Alessandro entrou na biblioteca. Matteo correu até ele. Papai, disse com a voz firme em português. Obrigado por tudo. Eu te amo e amo Helena. E também, Alessandro ajoelhou-se, os olhos cheios de lágrimas. Meu filho, meu guerreiro, abraçaram-se longamente. Helena, ao fundo, chorava de emoção. Naquela noite, Alessandro reuniu a família e alguns funcionários. Quero que todos ouçam. Helena não é só a professora do meu filho, é a mulher que amo. E esta casa é também o lar dela agora. Foi um marco, mas Enzo, ao saber, apenas sorriu, venenoso. Então é hora de derrubá-lo de vez. Preparava seu movimento no conselho. O ataque final se aproximava, mas Helena e Alessandro estavam mais fortes do que nunca. E Matteo seria a chave para uma virada que ninguém imaginava. Os dias que antecederam a reunião do conselho foram tensos. Alessandro, embora ciente das manobras de Enzo, não imaginava a extensão da traição. Confiava em alguns antigos aliados do conselho. Confiança que começava a ruir sem que ele soubesse. Helena percebia a tensão no olhar dele. Às noites, quando caminhavam juntos no jardim, Alessandro se calava mais do que falava. Está tudo bem? Ela perguntava, segurando sua mão. Ele forçava um sorriso. Estarei. Só preciso enfrentar mais esta batalha. Helena sabia que as sombras voltavam a cercá-los, mas desta vez não o deixaria enfrentar sozinho. Enquanto isso, Matteo, cada dia mais confiante, se preparava para um grande momento. Queria, por vontade própria, falar publicamente no próximo evento da empresa. Era um gesto de amor ao pai e um desejo de mostrar a todos quem era Helena. Quero dizer para todos que você me ajudou a falar. Quero que eles saibam. Helena, emocionada, o abraçou. Vai ser lindo, Piccolo. E papai ficará muito orgulhoso. Dia da reunião chegou. Enzo articulou tudo com precisão. Tinha em mãos votos suficientes para tentar destituir Alessandro da presidência, alegando que ele estava emocionalmente instável e deixando-se influenciar por relações pessoais inadequadas. A sala do conselho estava carregada de tensão quando Alessandro entrou. Helena, a pedido dele, aguardava em uma sala anexa, mas sabia que, se precisasse, estaria pronta para enfrentá-los. A reunião começou com formalidades, mas logo Enzo pediu a palavra. Prezados conselheiros, estamos todos cientes da transformação recente da vida pessoal de Alessandro.
Embora respeitemos sua dor e suas escolhas, não podemos ignorar que tais mudanças afetam diretamente a imagem e a estabilidade do grupo. Alessandro manteve-se firme. Se há alguém aqui instável, não sou eu. E se minha felicidade incomoda, isso diz mais sobre vocês do que sobre mim. Mas Enzo não cedia. Temos documentos, fotos, testemunhos. A empresa está sendo exposta a risco reputacional. Proponho votação para afastamento temporário de Alessandro. O burburinho foi geral. Helena, do lado de fora, soube do andamento por um dos aliados de Alessandro e não hesitou. Entrou na sala com passos firmes, levando Matteo pela mão. O impacto foi imediato. "Boa tarde, senhores", disse com voz serena. "Sei que não sou bem-vinda aqui, mas se querem julgar Alessandro por me amar, que o façam diante da verdade." Matteo soltou-se dela, foi até o pai e, com a voz clara, disse em português: "Meu pai não está instável, ele está feliz. E foi Helena quem me ensinou a falar, quem me ensinou a viver de novo. Se isso é um problema para vocês, então são vocês que têm um problema." A sala ficou em silêncio. Alessandro, emocionado, levantou-se e segurou o ombro do filho. "Muito bem, meu filho." Helena, com os olhos marejados, ergueu-se diante dos conselheiros. "Não pedi para amar, não pedi para ser amada, mas não vou pedir desculpas por isso. O que construímos nesta família é verdadeiro e ninguém poderá destruir." A coragem dela tocou até alguns conselheiros que estavam prestes a votar contra Alessandro. Um deles, o mais veterano, pediu a palavra. "Talvez tenhamos esquecido do que é essencial. Alessandro tem minha confiança. Voto contra o afastamento." Outros seguiram. No final, a proposta de Enzo foi rejeitada por maioria. Derrotado, Enzo deixou a sala furioso. Alessandro abraçou Helena e Matteo ali mesmo. "Não sei como agradecer. Vocês me deram forças que eu não sabia que tinha." Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. "Somos uma família. Juntos, somos mais fortes." Nos bastidores, Júlia tentou se proteger, mas a verdade veio à tona. Alessandro descobriu seu envolvimento com Enzo e não hesitou. "Júlia, você está dispensada. Não aceito deslealdade nesta casa." Ela saiu humilhada, derrotada. À noite, já em casa, Alessandro preparou um jantar especial. Queria celebrar não só a vitória no conselho, mas o amor que agora poderia viver em liberdade. Durante o jantar, Matteo ergueu um brinde. "A nossa família." Helena e Alessandro sorriram, emocionados. Após o jantar, no jardim iluminado, Alessandro segurou Helena nos braços. "Não quero mais esperar. Quero que você fique aqui, como minha companheira, como a mulher que amo." Helena, com o coração transbordando, respondeu: "Não poderia estar em outro lugar." O beijo que selou aquela noite foi mais do que uma promessa. Era um recomeço, para eles, para Matteo, para uma nova família que surgia das sombras do passado. Mas sabiam que ainda haveria batalhas, porque Enzo não aceitava perder e planejava um último golpe, mas juntos estariam prontos. Os dias que se seguiram à reunião do conselho foram de alívio e celebração. Alessandro retomou com ainda mais força a liderança da empresa e, sobretudo, o comando da própria vida. Helena passou a morar oficialmente na mansão. Matteo, feliz, a chamava de mamãe do coração. Os três construíam, com gestos simples e muito afeto, uma nova rotina. Mas as nuvens não haviam se dissipado completamente. Nos bastidores, Enzo preparava seu último e mais ousado golpe. "Já que não posso derrubá-lo pela empresa, vou derrubá-lo por onde dói mais, a imagem pública", disse a um jornalista sensacionalista de sua confiança. "Vamos expor toda a história da ex-faxineira, a vida pregressa dela, as dívidas, os processos. Quero manchetes, quero escândalo.
O jornalista ávido por polêmicas prometeu: em 2 dias estará em todos os portais. Enquanto isso, Helena vivia os dias mais felizes e mais vulneráveis de sua vida. No jardim, numa tarde dourada, Alessandro lhe fez um pedido. Quero que se case comigo, não apenas porque te amo, mas porque quero que sejamos uma família completa. Para Matteo. Para nós, Helena, emocionada, tocou-lhe o rosto. Sim, mas só se pudermos seguir com a mesma verdade que sempre tivemos. Sempre, prometo. O beijo que selou aquele pedido foi profundo, carregado de amor e de um pressentimento sutil. Helena sabia que a felicidade plena ainda seria desafiada. O golpe veio rápido. Na manhã seguinte, a manchete estampava os principais sites de fofoca e até jornais tradicionais. A ascensão suspeita da ex-faxineira que conquistou o coração de Alessandro Moretti. Seguiam-se fotos antigas de Helena, matérias distorcidas sobre seus processos passados, insinuações maldosas. A notícia explodiu nas redes sociais. Os grupos de acionistas ficaram em polvorosa. Alguns clientes da empresa questionavam. Colunistas especulavam se Alessandro perderia contratos importantes. A mansão foi cercada de fotógrafos. Dentro dela, Helena tremia. Não por vergonha de seu passado, mas pelo que isso poderia fazer com Alessandro e Matteo. Alessandro, ao ver a matéria, explodiu em ira. Enzo, só pode ter sido ele. Foi até Helena que lia a matéria com lágrimas nos olhos. Helena. Nada disso muda o que sinto. Não muda o que somos. Ela respirou fundo. Eu aguento qualquer coisa por nós. Só não quero que Matteo sofra. Não vai, eu prometo, mas o ataque já causava estragos. Acionistas pressionavam, parceiros ameaçavam romper contratos. Alessandro convocou uma entrevista coletiva para esclarecer tudo, mas sabia que isso não bastaria. Foi então que Matteo, com seus olhos sábios e sua coragem crescente, se aproximou do pai e da Helena. Posso falar também? Quero dizer a todos quem ela é. Helena o abraçou. Piccolo, você já fez tanto. Quero fazer mais. Quero proteger você. Na coletiva, jornalistas se acotovelavam. Enzo, escondido nos bastidores, sorriu, seguro de sua vitória. Alessandro começou seu discurso. Muitos aqui já ouviram mentiras sobre a mulher que amo. Hoje quero falar a verdade. Contou tudo, a história de Helena, sua força, o que ela havia feito por Matteo. Então, inesperadamente, Matteo subiu ao palco, segurando um papel. Eu quero falar, disse com voz firme. O público se calou. Matteo começou a ler em português perfeito. Minha professora Helena me ensinou a falar, me ensinou a não ter medo. Hoje eu falo em 9 idiomas. Mas o idioma mais importante que aprendi foi o do amor. Helena não é só a mulher que meu pai ama, ela é minha família. E se alguém não entende isso, é porque não aprendeu a ouvir. A plateia ficou em silêncio. Depois, um tímido aplauso surgiu. E então, um aplauso crescente, emocionado. Os jornalistas, tocados pela cena, mudaram o tom. As perguntas agressivas desapareceram. As manchetes que saíram depois diziam: o menino que voltou a falar, a mulher que uniu pai e filho. Enzo, ao ver o resultado, socou a mesa em fúria. Maldita criança, maldita mulher. Na mansão, após a entrevista, Helena, Alessandro e Matteo abraçaram-se longamente. Você foi incrível, meu pequeno, disse Alessandro. Helena beijou-lhe a testa. Foi você quem nos salvou. E naquela noite, Alessandro, diante da lareira, fez um novo pedido. Vamos marcar nosso casamento, agora. Não quero mais esperar. O mundo já sabe, e eu quero que todos saibam que você é minha esposa. Helena sorriu, emocionada. Então vamos. Estou pronta. Enquanto isso, Enzo preparava sua última cartada. Não vou parar, não até destruí-los. Mas desta vez, a família Moretti estava mais unida do que nunca.
E Helena, a mulher que um dia fora só uma faxineira, agora era o coração pulsante daquela nova vida. E nada, absolutamente nada, os separaria. Os dias que se seguiram à coletiva foram como um nascer do sol depois de uma longa noite de tempestade. As manchetes mudaram de tom. A história de Mateo, que havia voltado a falar graças a Helena, tocou o país inteiro. Mensagens de apoio chegavam de todos os lados. Muitos se emocionavam com a imagem do menino erguendo a voz e defendendo a mulher que agora fazia parte de sua família. Helena, embora ainda emocionada, mantinha-se firme. Sabia que haviam vencido uma grande batalha, mas que restavam feridas a curar. Alessandro, mais decidido do que nunca, tomou a frente. Nosso casamento será aqui, na mansão. Quero que todos vejam que não temos nada a esconder. Que esta é a nossa casa, Helena sorriu. Mais simples, Alessandro, nada de ostentação. Ele a beijou suavemente. Simples, mas verdadeiro. Enquanto isso, Enzo ardia em fúria. Seus aliados do conselho haviam se afastado. Muitos temiam a repercussão pública. Outros simplesmente viram que haviam se aliado a um homem movido pelo rancor. Eu ainda tenho uma carta, disse Enzo a si mesmo. Tentou acionar antigos contatos para abrir um processo contra Alessandro por suposto uso indevido da empresa para assuntos pessoais. Mas desta vez, o cerco se voltou contra ele. Um dos conselheiros, cansado das manobras, procurou Alessandro e entregou provas da conspiração de Enzo. Ele tramou tudo, desde o começo. Com o material em mãos, Alessandro não hesitou. Ingressou com um processo contra Enzo por difamação e tentativa de manipulação do conselho. A notícia se espalhou. Enzo foi formalmente afastado da empresa. E pela primeira vez em anos, Alessandro sentiu que o passado sombrio estava ficando para trás.